Pessoas morrem para proteger o maior segredo da América. Pela primeira vez, audiências no Congresso revelaram um programa secreto dos Estados Unidos da América para recuperar OVNIs, com indícios de que o governo pode ter matado para protegê-lo. Pegue seu chapéu de papel alumínio, porque hoje no The Infographics Show vamos mostrar por que delatores de OVNIs estão sendo mortos ou silenciados. Na Segunda Guerra Mundial, o Vaticano teria ajudado os Estados Unidos da América a localizar um local antes controlado pelo exército de Mussolini. Lá dentro havia um objeto voador não identificado acidentado, ainda em grande parte intacto e inconfundivelmente não humano. Isso não é um roteiro de Hollywood, e sim a afirmação do denunciante David Grush. Como ex-funcionário de inteligência, Grush acessou segredos sensíveis dos Estados Unidos da América. Suas funções envolviam preparar o briefing diário de inteligência do presidente, tarefa reservada aos mais confiáveis da comunidade. A história de Grush desafia a crença. Recuperações secretas de acidentes, corpos alienígenas e possível contato com vida extraterrestre. Ele diz que o governo dos Estados Unidos da América faria de tudo para manter tudo isso em segredo. E Porter, embora afirme ter provas contundentes, só pode apresentá-las a portas fechadas, dentro de uma instalação de informações compartimentadas sensíveis, ou instalação de informações compartimentadas sensíveis, uma sala ultra segura, construída para bloquear qualquer forma de escuta, onde os segredos mais bem guardados dos Estados Unidos são discutidos. Então, como Grush pode ter provas sem apresentar provas? Bem, tudo está na reação às suas alegações por parte dos membros da comunidade de inteligência e de outros setores. Isso inclui o inspetor-geral da comunidade de inteligência, cuja investigação considerou as alegações de Grush críveis e que exigiam ação imediata. Então, o que Grush está dizendo e por que isso colocaria a vida dele e a de outras pessoas em perigo? Grush, veterano de combate e ex-oficial de inteligência da Força Aérea, trabalhou no Serviço Federal com a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e o Escritório Nacional de Reconhecimento. Em 2019, Grush foi designado para representar sua agência na investigação do Departamento de Defesa sobre fenômenos anômalos não identificados, ou UAPs. Nesse trabalho, ele encontrou provas de um programa secreto de recuperação de destroços, mas teve o acesso negado. Nos 4 anos seguintes, ele entrevistou cerca de 40 pessoas com conhecimento direto sobre operações de recuperação de destroços dos Estados Unidos da América. Esses indivíduos também o informaram que, em algumas dessas ocasiões, biológicos não humanos, possivelmente extraterrestres, foram recuperados junto com a nave ou os destroços da nave. O que mais perturbou Grush foi a evidência de crimes cometidos para manter esses programas em segredo até assassinato. Foi isso que acabou levando Grush a se tornar um denunciante, e isso quase lhe custou a própria vida. O que perturbou Grush não foi o programa de recuperação de OVNIs, mas as evidências de crimes para mantê-lo em segredo e sua atuação sem supervisão do Congresso. Ele primeiro levantou a questão por meio de canais internos. Ele comunicou à Agência Nacional de Inteligência Geopolítica e à Força-Tarefa de FANI, para a qual foi designado. Sem resultados, ele buscou o Comitê Seleto de Inteligência do Senado e o Comitê Permanente de Inteligência da Câmara, responsáveis por supervisionar operações de inteligência nos Estados Unidos da América. Essas reuniões a portas fechadas, no entanto, também não produziram resultados, e Grush, temendo um abuso de poder semelhante aos testes MKUltra da CIA, decidiu tornar o caso público. Primeiro, ele procurou o inspetor-geral da comunidade de inteligência, responsável por questões internas e denúncias de ações perigosas ou ilegais. O inspetor-geral classificou sua denúncia como sendo de preocupação urgente, uma designação que motivou uma investigação e o encaminhamento do caso para os comitês de inteligência do Congresso. A investigação concluiu que as alegações de Grush sobre um programa de recuperação de destroços e assédio pela comunidade de inteligência, com ameaças de dano físico e morte, eram credíveis e urgentes. Sem ação tomada e com o assédio aumentando, Grush tornou o caso público para se proteger e pressionar por mais transparência do governo. Sua primeira entrevista foi para o The Brief, embora ele evitasse comentar assuntos ainda classificados. Várias audiências públicas no Congresso ocorreram e os legisladores acharam o depoimento de Grush tão convincente que passaram 2 anos pedindo uma sala segura à inteligência.
Sem a instalação segura, ele não pode divulgar detalhes exatos publicamente. Isso violaria acordos de confidencialidade e pode levar a até 30 anos de prisão. Então, será que Grush está realmente dizendo a verdade? E quem está sendo prejudicado por causa do que pode ser o maior segredo da história da humanidade? Não há como verificar objetivamente a história de Grush, pois os detalhes reais não foram divulgados. Podemos começar a entender o cenário, analisando as reações de certos grupos e indivíduos e as informações já conhecidas. Precisamos iniciar pelo inspetor-geral. Não sabemos como concluíram que era crível e urgente, já que o relatório segue classificado. É razoável supor que, com as mesmas autorizações de segurança e falando com as mesmas testemunhas, Grush também encontrou documentação desse suposto programa de recuperação de destroços. Se não tivesse acordos de confidencialidade, ele revelaria nomes de testemunhas, datas e os locais exatos dos objetos recuperados. Apesar de não acessar esses locais, o Inspeção Geral provavelmente revisou parte da documentação descoberta por Grush. Depois, a comunidade de inteligência reagiu negando por 2 anos ao Congresso o uso de uma sala segura para interrogar Grush totalmente. Se não houvesse segredo, ou se Grush fosse delirante, por que negar uma sala segura para encerrar essa história? Após Grush tornar tudo público, seus registros médicos foram vazados à imprensa, revelando que ele teve transtorno de estresse pós-traumático e depressão devido ao serviço militar. Para muitos, isso foi visto como uma tentativa de desacreditá-lo, mas teria sido mais eficaz se Grush tivesse esquizofrenia ou histórico de má conduta. Grush alega que empresas aeroespaciais dos Estados Unidos da América participam do programa de recuperação de OVNIs caídos. Elas participam disso de propósito. Aparentemente, lá atrás, quando o programa começou oficialmente para valer, foi tomada a decisão de que o segredo era grande demais até mesmo para os legisladores lidarem. Assim, todo o material recuperado virou propriedade de grandes empresas aeroespaciais como Lockheed e Boeing. Assim, todos os materiais do programa estariam livres de supervisão do Congresso ou pedidos de liberdade de informação. Tecnicamente, o programa de recuperação de OVNIs acidentados agora era uma iniciativa privada. Isso nos leva à resposta moderna do setor aeroespacial privado às alegações de Grush. Quando questionadas, essas empresas disseram que as perguntas deveriam ser direcionadas ao Pentágono. É uma resposta curiosa, já que, se nada existisse, eles poderiam simplesmente afirmar que não temos nenhuma nave ou material recuperado. Essas declarações podem ter sido influenciadas pela legislação em análise no Senado na época. Na Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2024, legisladores incluíram várias medidas sobre OVNIs. A principal medida foi criar uma coleção de registros de fenômeno aéreo não identificado nos arquivos nacionais, centralizando todos os relatórios federais de incidentes com fenômeno aéreo não identificado. Um conselheiro especial, nomeado pelo presidente, revisaria documentos antigos para decidir se a desclassificação deles poderia ameaçar a segurança nacional. A segunda disposição era uma proibição de todo financiamento para atividades relacionadas a fenômeno aéreo não identificado, a menos que tais atividades estivessem sob supervisão direta do Congresso. Isso inclui quaisquer materiais ou outras evidências ou descobertas relacionadas a fenômeno aéreo não identificado. Isso foi uma tentativa de coibir qualquer operação ilegal adicional de programas fenômeno aéreo não identificado, que escapassem da supervisão do Congresso, e vinha com penalidades severas para qualquer um que fosse pego fazendo isso. A última disposição é a mais importante, mas nunca foi aprovada, pois membros-chave do Congresso a rejeitaram. Nas leis de autorização de defesa nacional de 2023 e 2024, havia uma cláusula que autorizava a desapropriação de materiais ligados a fenômeno aéreo não identificado em posse de organizações financiadas pelo governo dos Estados Unidos da América. Isso significa que empresas aeroespaciais privadas dos Estados Unidos da América teriam que entregar UAPs recuperados e materiais, se a lei fosse aprovada, ou enfrentariam sérias consequências legais. A disposição foi aprovada na Câmara, mas rejeitada no Senado, com republicanos Mike Johnson, Mike Turner, Mike Rogers e Mitch McConnell, fundamentais para bloqueá-la e barrar outras legislações sobre fenômeno aéreo não identificado. Os esforços deles reduziram bastante a intenção de 2024 de criar um acervo de registros de fenômeno aéreo
não identificado nos arquivos nacionais. O rascunho original exigia divulgar todos os registros de fenômeno aéreo não identificado desde logo após a Segunda Guerra Mundial. Na versão final, a divulgação não é mais obrigatória. Documentos podem continuar classificados se um comitê julgar essenciais à segurança nacional. A resposta da aeroespacial às alegações de Grush parece plausível, dado o aumento do uso de desapropriação para materiais de fenômeno aéreo não identificado na época. Se eles tivessem declarado publicamente que não possuíam nada e então o governo apreendesse os materiais, poderiam enfrentar sérios problemas legais, tornando sua decisão de encaminhar o assunto ao Pentágono para comentários muito mais compreensível. Se as alegações de Grush forem verdadeiras, a confiança do público no governo pode ser gravemente abalada. Talvez por isso, autoridades e a indústria aeroespacial tentem silenciar denunciantes e pesquisadores. Antes de continuarmos, todos no The Infographics Show estão felizes, saudáveis e sem planos de sair do chat. Grush afirma ter sido assediado e retaliado por membros da inteligência para impedi-lo de falar ao Congresso. Segundo a jornalista Leslie Kean, que revelou o vídeo de objeto voador não identificado da Marinha em 2017, o aumento do assédio e ligações ameaçadoras a levou a divulgar tudo. Luiz Daniel Elizondo, outro importante denunciante e ex-oficial de inteligência, relatou ter sofrido ameaças e assédio de membros da comunidade de inteligência. Em 2024, Elizondo disse no podcast Good Trouble Show: "Não sou propenso a acidentes. Não abuso de drogas nem participo de atividades ilícitas. Se algo ocorrer comigo ou com minha família, vocês saberão o motivo." Isso aconteceu em meio a uma campanha intensa contra ele e outros denunciantes após os vídeos de OVNIs da Marinha de 2017 vazados pelo próprio Elizondo. O republicano Tim Burkett considerou a ameaça séria e pressionou por mais proteção aos denunciantes. Em entrevista à News Nation, o denunciante Jake Barber relatou a gravidade das ameaças. Ao buscar a ajuda dos investigadores do Congresso, eles pediram ajuda a ele para se protegerem. A própria denúncia de Jake Barber foi motivada por seu suposto envolvimento em parte do programa de recuperação de destroços. Jake Barber, nunca oficialmente informado, foi piloto de helicóptero em uma unidade de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Ele cumpriu várias missões para recuperar artefatos ou destroços anômalos. A recuperação de uma nave em formato de ovo pareceu afetá-lo psicologicamente, fazendo-o perceber o que transportava. Segundo Barber, ao levantar a nave em formato de ovo com seu helicóptero, ele sentiu uma tristeza que parecia vir da própria nave. Foi tão perturbador que ele chorou tanto que mal conseguia pilotar a aeronave. Curiosamente, outros delatores dizem que o fenômeno aéreo não identificado tem um componente psíquico, e Barber agora integra o Skywatcher, grupo que já usou médiums para registrar fenômeno aéreo não identificado S diante das câmeras. Barber até afirma que o governo dos Estados Unidos da América usa regularmente médiums para interagir com WAPs e, às vezes, forçá-los a pousar. Para quem conhece o histórico do governo com médiums, isso está alinhado com relatos de figuras como Joe McMoneagle, um visualizador remoto que recebeu a Legião do Mérito por seu trabalho em operações de inteligência dos Estados Unidos da América. O presidente Jimmy Carter comentou sobre o uso de médiums pela CIA. Em entrevista à GQ, ele relembrou a queda de um pequeno avião americano na selva africana. Após satélites e equipes falharem em encontrar o avião, a CIA consultou um médium que deu as coordenadas exatas. O avião foi achado exatamente onde disseram. O preocupante nas alegações de Barber é que ele diz saber de assassinatos de delatores e de quem se aproximou demais da verdade. Barber afirma que investigadores do Congresso, ao analisarem o programa de recuperação de acidentes, ficaram tão temerosos de represálias que pediram conselhos a ele sobre proteção. Porém, isso não foi confirmado além do relato de Barber. Se Barber estiver certo, uma cabala secreta nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América, inteligência e setor aeroespacial privado controla execuções extrajudiciais. Se for verdade, um legado de assassinatos duradouro pode ser um segredo forte o bastante para resistir a qualquer tentativa de exposição. Ignorando vida ou tecnologia alienígena,
faltam evidências diretas desses assassinatos, além das denúncias dos informantes. Sabemos até onde alguém no governo pode ir para desacreditar pesquisadores de OVNIs e denunciantes, destruindo suas vidas. Paul Bennewitz é citado com cautela pela comunidade de pesquisa sobre OVNIs. Bennewitz morava perto da base aérea de Kirtland nos anos 70 e 80 e sempre se interessou por OVNIs. Após ver luzes misteriosas sobre a base, ele passou a monitorar com rádio e câmeras, registrando eventos anômalos. Seu erro foi procurar o escritório de investigações especiais da base. A versão oficial é que a Força Aérea temia que Bennewitz obtivesse dados de projetos secretos e, por isso, começou uma campanha de desinformação contra ele. Eles passaram a se reunir com Bennewitz, contando histórias falsas sobre alienígenas e até fornecendo documentos confidenciais falsificados. A Força Aérea chegou a simular avistamentos de OVNIs com várias aeronaves nos horários em que Bennewitz era alertado por suas fontes para observar. A enxurrada de evidências falsas levou Bennewitz a ter um surto psicótico devido ao estresse, resultando em sua hospitalização em 1988. Bennewitz, que até então estava profundamente envolvido em pesquisas sobre OVNIs e mutilação de gado, se afastou completamente do campo dos OVNIs, falecendo discretamente em 2003. A campanha de desinformação contra Bennewitz arruinou sua vida e foi comparada a outras campanhas históricas, como a que enganou os nazistas com planos falsos de invasão na Segunda Guerra Mundial. Como já foi dito, a melhor desinformação sempre traz certa verdade. O fenômeno que Bennewitz registrou também era observado em outros países, longe das bases dos Estados Unidos. Anos depois, nos anos 1990, um ponto da desinformação de Bennewitz se confirmaria, levando ao possível primeiro caso público de conspiração de assassinato ligada a OVNIs. Phil Schneider dizia ter trabalhado para o governo dos Estados Unidos da América construindo bases militares subterrâneas no sudoeste. Nos anos 1990, Schneider afirmou publicamente que trabalhadores encontraram alienígenas hostis vivendo no subsolo durante um projeto de construção. Ele disse que perdeu vários dedos e sofreu outros ferimentos durante o confronto. Em 1996, Schneider foi encontrado morto em casa com um cateter cirúrgico de borracha amarrado ao pescoço. As circunstâncias logo despertaram suspeitas nos céticos. Schneider não tinha vários dedos, tinha mobilidade limitada no ombro que atribuía a um tiroteio com alienígenas e enfrentava câncer avançado e outras doenças crônicas. Também dizem que o momento da morte não foi coincidência. Schneider foi encontrado morto logo após palestrar sobre programas secretos que, segundo ele, o governo operava. Roubaram de sua casa materiais das palestras, fotos e papéis pessoais ao descobrirem o corpo. No entanto, Schneider continua sendo uma figura divisiva, mesmo entre a comunidade que acredita em UAPs. Primeiramente, não há evidências diretas de que Schneider trabalhou para o governo. Embora ele tenha mostrado vários crachás e identidades supostamente emitidos para ele nesses programas, nenhum pôde ser verificado como autêntico. Apresentou fotos de enormes máquinas de escavação e instalações subterrâneas que ele afirmava ter tirado. Especialistas notaram que suas descrições dos métodos de escavação não batiam com técnicas conhecidas. O caso Schneider segue sem solução, e o possível assassinato pode não ter relação direta com a denúncia de irregularidades. Talvez por saúde frágil, ele tenha pedido ou pago para alguém aliviar seu sofrimento. É difícil identificar mortes específicas ligadas a encobrimentos do governo dos Estados Unidos da América, mas há precedentes, considerando o que se sabe sobre as ações da CIA no MKUltra e outros projetos secretos da Guerra Fria. Essas operações da CIA, que resultaram em mortes e colapsos psicológicos, levaram à criação de leis exigindo supervisão direta do Congresso sobre as atividades de inteligência dos Estados Unidos da América, e ainda assim, mais denunciantes estão se manifestando. Eles contam com o apoio de uma rede crescente de ex-integrantes das forças especiais e colegas da inteligência. Eles comandaram um programa que atua sem supervisão do Congresso e viola a lei com assassinatos extrajudiciais. Se for verdade, uma cabala secreta na inteligência e indústria aeroespacial dos Estados Unidos da América esconde a existência de vida alienígena.
Eles subverteram a democracia dos Estados Unidos da América enquanto controlam recursos e tecnologias que podem torná-los uma ameaça imparável. Se for assim, os alienígenas talvez sejam nossa menor preocupação. Se delatores estão morrendo em circunstâncias suspeitas, o que está sendo escondido pode ser ainda mais perturbador. Veja, militares não conseguem explicar esses OVNIs em bases de armas nucleares dos Estados Unidos da América e da Rússia para conferir eventos estranhos que talvez não queiram que você saiba, ou clique neste vídeo.